Boa noite. Tchau. Oi, tchau, Ana. Ana, duvidou que eu quero que eu canto, Ana? Quer? Doce, doce Espírito Santo, vem, fica aqui, Ana. Vem pousar em mim, desce, desce sobre a minha alma, doce, calma. Quero sentir que a Ana mostrou isso aqui, ó. Ó, esse aqui é um livro da Etade, atual. Tá vendo essa pomba? Mas eu lembrei, meu pai vai poder falar, que 30 anos atrás, mais ou menos, meu pai era professor da Etade e já tinha um livro com essa pomba. E eu lembrei desse hino, comecei a cantar. E eu canto assim, né, gente? Bem delicada, né, Ana? Bem delicada. Aí ela falou, mãe, duvido que você vai cantar assim na live. Eu canto, filho, eu canto em qualquer lugar. Com intensidade. Você quer ler? Ou você quer ir andar de patins? Então vai. Então vai. Fecha aí a porta. Oi, gente. É sentado. A gente vai no descabelo. Bora ler a Bíblia, gente. Hoje nós vamos ler segundo livro de Reis. Capítulo 17 e capítulo 18. Tava no primeiro Reis aqui, não tava nem percebendo. Vamos lá. Hoje nós vamos ler Oséias, reina em Israel. Vamos lá? Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel no 10º... deixa eu ligar aqui. Dá uma ligada. Melhorou ou mostrou mais os defeitos? Mas tá bom. Vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 17. Oséias reina em Israel. Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel no 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. Salmaneser, rei da Síria, atacou o rei Oséias e o obrigou a lhe pagar tributos. Oséias, porém, conspirou contra o rei da Síria, deixou de pagar o tributo anual e pediu ajuda a So, rei do Egito. Quando o rei da Síria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão. Os assírios conquistam Samaria. Lembra da decadência, né? Então, nós estamos lendo há alguns capítulos a decadência, assim como Davi chegou no auge de conquistar os territórios, Salomão teve a notoriedade, dali para frente começou um declínio, uma decadência, que foram muitos dias, muitos anos, até que nós vamos chegar lá no exílio da Babilônia. Então, mas é muito interessante a gente sempre falar, uma decadência não acontece do dia para a noite. Ninguém cai do dia para a noite, né? Então, nós precisamos pedir ao Senhor vigiar, literalmente, vigiar e orar para que a gente não decline, né? Vamos ler. Os assírios conquistam Samaria. Samaria, que era a capital do reino do norte de Israel. O rei da Síria ocupou todo o território de Israel e durante 3 anos cercou a cidade de Samaria. Por fim, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e exilou, começa o exílio, exilou os israelitas na Assíria. Criou assentamentos para eles em Ala, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã e na cidade da Média. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses, pecaram contra o Senhor seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder do faraó, o rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado diante deles, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Os israelitas também fizeram em segredo muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor seu Deus. Construíram santuários idólatras em todas as cidades, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade murada. Ergueram colunas sagradas e postes de Azerá no alto de todo o monte, debaixo de todas as árvores verdejantes. Queimaram incenso no topo dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Os israelitas praticaram muitos atos perversos que provocaram a ira do Senhor, adoraram ídolos. Apesar das advertências claras do Senhor contra isso, repetidamente o Senhor enviou profetas e videntes, para advertir Israel e Judá
com essa mensagem: afastem-se de seus maus caminhos, obedeçam a meus mandamentos e decreto e a toda a lei que ordenei a seus antepassados, que lhes entreguei por meio de seus servos, os profetas. Mas os israelitas se recusaram a ouvir, foram tão teimosos quanto os seus antepassados, que não quiseram crer no Senhor seu Deus. Rejeitaram seus decretos e a aliança que ele havia feito com seus antepassados e desprezaram todas as suas advertências. Adoraram ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Porque aquilo que você adora, você vai se tornar como ele. Se um ídolo é inútil, não ouve, não vê, não fala, você vai se tornar isso. Você não vai ver nada espiritualmente, não vai ouvir. Alguém pode estar gritando: ó, seu casamento está acabando, seu filho está se perdendo, e você não ouve. Viu? Pastor Tiaguinho, abençoado, Deus te abençoe. Vamos continuar? Versículo... Ainda nós vamos terminar agora o versículo 15. Seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram a ordem do Senhor, para que não as imitassem. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram 2 bezerros de metal. Ergueram um poste de Azerá e adoraram Baal e todos os astros do céu. Chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo. Consultaram adivinhos e praticaram feitiçaria. Venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor e provocaram sua ira. O Senhor se indignou muito com Israel e o expulsou de sua presença. Com isso restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor, seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Como castigo, entregou-os a seus inimigos, até que expulsou Israel de sua presença. Pois quando o Senhor arrancou Israel do meio de Davi, do reino de Davi, os israelitas escolheram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Mas Jeroboão afastou Israel do Senhor e os levou a cometer grande pecado. E os israelitas continuaram a seguir todos os caminhos maus de Jeroboão. Não se afastaram desses pecados, até que por fim o Senhor os expulsou de sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido. Também Israel foi deportado de sua terra para a Síria, onde permanece até hoje. Estrangeiros se estabelecem em Israel. O rei da Síria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Assim que chegaram, esses estrangeiros não adoraram o Senhor, de modo que o Senhor mandou leões que mataram alguns deles. Por isso enviaram uma mensagem ao rei da Síria: o povo que o Senhor deportou para a cidade de Samaria não conhece os costumes do Deus da terra. Ele mandou leões para destruí-los, porque não conhece suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: envie um dos sacerdotes exilados de volta a Samaria. Ele viverá ali e ensinará aos novos habitantes os costumes do Deus da terra. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel e ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente o Senhor. Contudo, cada um desses povos estrangeiros continuou a fazer seus deuses e adorá-los. Em todas as cidades onde habitava, colocaram seus ídolos nos santuários idólatras que o povo de Samaria havia construído. Os da Babilônia adoravam as imagens do deus Sucote e Benote. Os de Cuta adoravam o deus Nergal. Os de Amate adoravam o deus Azima. Os aveus adoravam os deuses Nibás e Tartaque. E o povo de Sefarvaim até queimava os próprios filhos como sacrifício aos deuses Adrameleque e Anameleque. Esses novos habitantes adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifícios nos lugares de culto. E embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses, de acordo com os costumes de suas nações de origem. Até hoje continuam com suas antigas práticas, em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel. Pois o Senhor havia feito uma aliança com eles e ordenado: não adorem outros deuses, não se prostrem diante deles, não os sirvam, não lhes ofereçam sacrifícios. Adorem somente o Senhor, que os tirou
do Egito com grande força e braço poderoso. Curve-se somente diante dele, ofereça os sacrifícios a ele somente. Tome sempre cuidado de obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Adorem somente o Senhor, seu Deus. Ele os livrará de todos os seus inimigos. Mas o povo se recusou a ouvir e continuou com suas antigas práticas. Assim, embora os novos habitantes adorassem o Senhor, também adoravam seus ídolos. E até hoje seus descendentes fazem a mesma coisa. Gente, sabe o que me causa um temor terrível? Porque você vai lendo todo o Antigo Testamento e sempre o Senhor, ele sempre diz, olha, vocês só vão adorar a mim, não adorarás outro Deus, não farás ídolos. Deus, ele é tão claro. E a gente vê que o povo teimoso, a palavra vai dizer teimoso, obstinado, coração endurecido, faz o que dá na cabeça. E o que me dá temor é que a gente, muitas vezes, temos essa mesma teimosia. Deus está falando, me obedeça, ouça a minha voz. E aí, que nem o povo de Samaria, ó, manda um sacerdote vir ensinar como adora esse Deus aqui, para ele não mandar leão. Mas nós vamos continuar adorando quem a gente quer. Ai, Gil, como que o povo de Israel, ou agora, né, já virou uma mistura que o povo de Samaria, não como nós somos. Nós queremos, eu vou na igreja domingo e depois o mamon manda em mim, eu mesma, né, idolatria, eu mando, faço do meu jeito. A gente não mudou nada, porque o mesmo pecado, que eles nasceram no pecado, foram concebidos em pecado, nós também fomos concebidos em pecado. Então a gente olha milhares de anos atrás, segundo o livro de Reis escrito, milhares de anos atrás, e a gente vê a mesma obstinação. Alguém achando que está enganando o Senhor, achando que indo aos domingos, pagando o seu dízimo, às vezes tendo até um cargo na igreja. Eu tô aqui, ó, fazendo o que Deus quer, mas fora dali, adora a si mesmo, só faz o que quer, a hora que quer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos continuar lendo a Bíblia, gente. Capítulo 18 agora, do segundo livro de Reis. Vamos lá, Ezequias reina em Judá. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá ao terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras e quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neusta. Gente, perceba, depois eu volto aqui, senão a gente não termina a leitura. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele, teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim o Senhor estava com Ezequias e ele era bem sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e não lhe pagou tributo. Derrotou os filisteus até Gaza e seu território, desde o menor posto de vigilante até a maior cidade fortificada. No quarto ano do reinado de Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. 3 anos depois, no sexto ano do reinado de Ezequias, e no nono ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os colocou em assentamentos em Ala, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque eles não ouviram nem obedeceram ao Senhor seu Deus. Em vez disso, violaram a aliança, todas as leis, as quais Moisés, o servo do Senhor, havia ordenado que obedecessem. Gente, a gente fala tanto isso e a gente não percebe quanto é necessário obedecer ao Senhor. E às vezes a gente está achando que as grandes ordens, se a gente não for fiel no pouco, o Senhor não nos dará grandes ordens. Talvez o Senhor está pedindo para você orar, se consagrar,
jejuar, ler a Bíblia. Talvez ele está pedindo para você se afastar de alguém, parar de ver pornografia. Talvez o Senhor está falando para você parar com as séries, parar de ficar muito nas redes sociais. Coisas pequenas. Se você não obedecer isso, você não obedece às outras. Vamos continuar, gente. A Síria invade Judá, versículo 13 do capítulo 18 do segundo livro de Reis. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laques. Cometi um erro, se você se retirar, eu lhe pagarei qualquer tributo que exigir. O rei da Síria exigiu 10.500 quilos de prata e 1.050 quilos de ouro. Para juntar essa quantidade, Ezequias usou toda a prata guardada no templo do Senhor e nos tesouros do palácio. Arrancou até o ouro das portas e dos batentes do templo do Senhor, que ele havia coberto com ouro, e entregou tudo ao rei da Síria. Senaqueribe ameaça Jerusalém. Apesar disso, o rei da Síria enviou de Laquis, seu comandante em chefe, seu comandante de campo e seu porta-voz, juntamente com um grande exército, para confrontar o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava roupa. Mandaram chamar o rei Ezequias, mas ele enviou os seguintes oficiais ao encontro deles: Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio; Sebna, o secretário da corte; e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Síria: em que você confia, que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez você diga: confiamos no Senhor nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou. Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa: façam um acordo com meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos e, se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros de guerra e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam-na. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: vocês pensam que meu Senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para seu senhor? Ele quer que todo o povo a ouça, pois quando cercamos essa cidade, eles sofrerão junto com vocês, ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: ouçam essa mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, ele jamais será capaz de livrá-los de meu poder. Não deixe que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Essas são as condições que o rei da Síria oferece. Façam as pazes comigo, abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e de sua própria figueira e beber de seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como essa, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos, com olivais e mel. Escolham a vida e não a morte. Não dê ouvidos a Ezequias quando ele tentar enganá-los, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram o seu povo do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Amate e de Arpade? E quanto aos deuses de Serfavaim, de Ena e de Iva? Acaso algum deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos?
Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhe responda. Então Eliaquim, filho de Ilquias, administrador do palácio, Sebna, secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha feito. Amanhã a gente vai ver o desfecho disso. Ezequias vai buscar ao Senhor. Nós vamos ter o desfecho, mas, gente, vamos ficar com a primeira parte que nós lemos no capítulo 18 e parte 19. A obediência, a necessidade de nós obedecermos ao Senhor. Boa noite, Pai do Senhor Giz. Gente, a gente fala tanto. Se você olhar a palavra do Senhor, o Senhor diz assim: aquele que ouvir o meu mandamento, aquele que me obedecer. Gente, eu sei que contra a nossa carne não quer obedecer. Mas não seja teimoso. Não apague o Espírito Santo. Primeira carta aos Tessalonicenses vai dizer, no capítulo 5, não apagueis, não extingais o Espírito Santo. E como que eu extingo? Não obedecendo. O Senhor manda você fazer uma coisa, você faz outra. Ele fala uma coisa, você faz outra. Você está apagando, você está se distanciando. E uma decadência vem, tanto que você vai ver que as 10 tribos que estavam junto às tribos de Israel, as tribos do norte, nesse exato momento ela já foi exilada, né? Muitos morreram, outros foram levados para outros territórios. E quando nós não obedecemos ao Espírito Santo, se prepare para uma decadência moral, uma decadência espiritual. Sabe aquela coisa? O que antes era uma coisa, você era firme, você, não tem problema, hoje eu não vou no culto, hoje eu não vou no círculo de oração. Você começa a abrir concessões. Vamos orar? Abba, Pai, perdoa. Me perdoa, perdoa quem está aqui comigo na live e vai estar depois, pela nossa teimosia de querer fazer do nosso jeito, de querer ser o meu próprio Deus, Jesus. Me perdoa, Tu és Deus. E fora de Ti não há outro. Nos perdoa toda a teimosia, toda a obstinação do nosso coração, toda a nossa soberba, orgulho de querer fazer do nosso jeito. Eu quero me converter cada dia mais ao Senhor e me abaixar diante de quem o Senhor é. Nós te amamos muito, te damos honra e glória, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus te abençoe. Não seja teimoso, mas seja um filho obediente. Deus te abençoe. Até amanhã.